Portanto, muito boa tarde, take 2. A ameaça à sustentabilidade do sistema de saúde. Ora, como ponto de partida, vale a pena pensar o que é que faria sentido discutir hoje. E eu dividi este ponto de partida em duas partes. Primeiro, o que é que significa a sustentabilidade do sistema de saúde, para vocês saberem o que é que eu quero falar. E depois, o que é a ameaça da resistência a antimicrobianos, que vocês conhecem muito melhor do que eu e que me poderão dizer depois se eu estou a falar de alguma coisa que faça sentido dentro do vosso quadro. Mas quando eu falo de sustentabilidade, eu tenho normalmente 4 elementos. Sustentabilidade material, que é a capacidade física do sistema de saúde de atingir os seus objetivos, isto é, ter os profissionais de saúde e os equipamentos necessários e suficientes para o que é pretendido fazer. Tem depois a noção de sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde, que é a capacidade de obter os fundos públicos que são necessários para o funcionamento duradouro. E duradouro aqui significa vários anos, uma década, 2 décadas, da prestação de cuidados de saúde financiada em Portugal pelo Serviço Nacional de Saúde, noutros países pelo sistema público. E reparem que não inclui aqui a sustentabilidade financeira dos prestadores privados, eles estão a sua dinâmica natural de entrada e saída. E depois tem 2 outras noções de sustentabilidade, ou 2 dimensões da sustentabilidade, que eu não vou detalhar muito hoje, que são a utilização do sistema de saúde pela população, ser feita de acordo com o que se foi pensado que deveria ser essa utilização, e a sustentabilidade política, isto é, o apoio dos partidos políticos enquanto representantes das preferências da população ao modelo de sistema de saúde que existe em cada país. Então, vou me concentrar sobretudo nos 2 primeiros, que são talvez aqueles mais prominentes na nossa discussão em Portugal, e portanto onde poderá ser mais interessante olhar o que é a ameaça da resistência a antimicrobianos. Aqui, o que é que eu ponho como ponto de partida? Primeiro, o risco dos antibióticos deixarem de funcionar. Deixe-me usar aqui a nomenclatura simples. A parte técnica, depois vocês podem adicionar para eu entrar no calão da área. Depois, em termos de impacto, eu posso ter impactos a nível clínico, que provavelmente é aqueles que me pareceu que vocês estariam a discutir detalhadamente hoje. Eu posso ter a parte organizacional, que me vai afetar a sustentabilidade material, e posso ter a parte económica, que vai afetar a sustentabilidade financeira. Aqui, provavelmente, o aspecto mais comum referido a propósito deste problema é o ser uma situação que é uma situação crescente em termos de risco e é silenciosa, porque nós não temos nos dia a dia essa atenção a este problema. Okay? O que é que nós sabemos globalmente? Isto são dados que provavelmente vocês também conhecem até melhor do que eu. É que existe uma evidência crescente de não só haver custos financeiros associados a este problema, à associação de antimicrobianos, mas também a problemas de saúde, nomeadamente mortalidade, que poderia ser evitável, que está muito associada a isto. E, portanto, nós temos, na verdade, que olhar para os 2 lados da sustentabilidade, que é o que é que estamos a fazer e quanto é que custa aquilo que se está a fazer e o que é que custa não tratar diretamente do problema da resistência. Tenho aqui apenas um pequeno gráfico, que provavelmente também é, mais ou menos, calculo que seja conhecido, mas foi um dos meus pontos de partida, para perceber o que é que está a acontecer. E perceber que nós não estamos sozinhos neste processo e que há uma questão de haver, em geral, um problema comum à maior parte dos países que estão na nossa zona europeia. E, portanto, nós temos aqui uma questão de não será apenas Portugal que estará afetado por isto, teremos que procurar, vale a pena também procurar perceber que soluções outros países podem estar a ter para lidarem com exatamente o mesmo problema. Ora, quando pensamos nesses termos, quando se vai procurar o que é que eu posso fazer para reduzir a pressão sobre a sustentabilidade, eu encontrei 4 elementos centrais que têm sido muito discutidos. Em primeiro lugar, obviamente, reduzir as infecções. Segundo, reduzir a utilização de antibióticos. Terceiro, ter um diagnóstico rápido para uso apropriado, saber o que é que se deve usar em cada momento. E ter depois um pipeline, ter um desenvolvimento de novos medicamentos em termos de antibióticos. E, portanto, têm sido as 4 linhas gerais que temos visto e têm implicações diferentes sobre a sustentabilidade. E quando nós olhamos para esta parte que temos presente, vemos que a discussão da sustentabilidade não pode ser desligada da própria lógica de como é que eu desenvolvo novos medicamentos e como é que eu depois os vou usar quando entram. E, em particular, é importante reconhecer que a utilização está fortemente associada à resistência. Vocês sabem, como eu esperei, muito melhor do que eu. Mas a parte importante daqui é que também o tempo até haver resistência tem estado a diminuir. Porquê que isto é importante do ponto de vista económico? Se eu quero pensar que posso resolver este problema
através de novos antibióticos, eu vou ter o problema de os mecanismos que hoje nós temos presentes nos sistemas de saúde para remunerar a inovação, remunerar novos produtos, baseia-se na utilização de medicamentos, no volume de utilização. Mas aqui eu quero precisamente o contrário. Eu quero ter novos produtos, mas sem ter um aumento da sua utilização, mas então não tenho forma de remunerar a inovação e, portanto, depois posso não ter inovação. Portanto, do ponto de vista económico, não é apenas uma questão de dizer eu quero resolver isto apenas tendo menos infecções, porque vou usar menos antibióticos, vou alterar padrões de prescrição de alguma forma ter menos antibióticos e ao mesmo tempo procuro ter novos produtos para compensar a resistência que surge. Não é suficiente pensar dessa forma, porque do ponto de vista global do sistema nós vamos ter a questão de a forma como nós normalmente pagamos a inovação, aqui é contraproducente, porque vai contribuir para estes efeitos de aumentar a resistência se vamos utilizar um volume elevado. Temos que procurar também mecanismos económicos que garantam a sustentabilidade, garantam a inovação e garantam o uso apropriado dos antibióticos. O que significa que temos demasiados objetivos para poucos instrumentos económicos para trabalhar. E, portanto, temos que começar a discutir o que é que podemos fazer que contribua para a sustentabilidade de uma forma que seja também lógica do ponto de vista económico. Okay? E aqui o meu segundo ponto de partida é que sustentabilidade não é apenas uma questão de orçamento, se existe ou não dinheiro disponível. E a resistência antimicrobianos não é apenas um problema de dizer que vou ter que gastar mais dinheiro. Há também questões de tornar os cuidados menos previsíveis, torna-os mais caros, porque eu posso precisar de mais medicamentos e preciso tratar as pessoas que tenham infecções com resistência, pode ter piores resultados com mais tempos de internamento, o que também cria custos adicionais no sistema de saúde, pode criar pressão nos profissionais de saúde, em geral, sobre o que é que o seu trabalho tem, há trabalho acrescido que acabam por ter que fazer, e depois tem uma lógica de sustentabilidade. Se pensarmos a 10, 20 anos, vamos precisar de antibióticos eficazes. E aqui a sustentabilidade tem estas duas dimensões. A sustentabilidade material, conseguir fazer aquilo que se pretende, e, portanto, tratar as pessoas de infecções, e também a sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde. O que vier de novo e o que é gasto tem que ser compatível com os recursos que estão disponíveis. Portanto, nós queremos ter aqui vários elementos ao mesmo tempo. O que é que eu quero agora detalhar como possibilidades de intervenção económica que podem ajudar em termos de conseguir dar mais alguma sustentabilidade. Primeiro, um dos aspectos é, obviamente, os incentivos à inovação, e aqui queria falar de instrumentos que têm estado a ser discutidos a nível europeu, por exemplo, os vouchers de prolongamento de patentes transferíveis, foi uma proposta da Comissão que já foi interessante revista e que tem estado a ser discutida, e que pretende precisamente conseguir dar incentivos à inovação sem ter que basear a remuneração dessa inovação em volumes que aumentam, volumes de utilização que aumentam a resistência. E depois falar na questão de como é que conseguimos ter diagnósticos, o que é que pensar em termos de diagnóstico, da necessidade de diagnósticos rápidos para os antibióticos adequados, também obriga a pensar a organização dos cuidados de saúde. Eu quero entrar nos dois lados, um aspecto mais macro de mecanismos que vão diretamente à questão dos preços e dos custos de ter novos produtos, e depois à parte de como é que eu posso tentar mudar a organização com alguns conceitos, alicerçando aqui como alavanca a ideia dos diagnósticos. Quando nós estamos a falar deste problema da resistência, nós temos aquilo que em economia é conhecido como o problema tragedy of the commons, que é uma questão simples, que é, nós temos um bem privado, tratar uma pessoa de uma infecção, mas tem um custo social que é a criação de resistência. E nós sabemos que, em geral, esse tipo de situações económicas gera uma sobreutilização das opções existentes. E, portanto, depois existe um subinvestimento no desenvolvimento de novas terapêuticas. Portanto, isto é um problema que, em muitos outros contextos, exatamente os 3 séculos, nós sabemos que, em determinadas condições de caracterização do problema, isto sucede. Isto é uma tragedy of the commons, porque isto surgiu inicialmente com a utilização de pastagens comuns para gado, em que, sendo pastagens comuns, toda a gente queria ter o gado a pastar, ninguém queria cuidar da situação e havia uma sobreexploração. Portanto, e depois nós temos muitos exemplos ao longo do tempo desse tipo de situação. De ganhos que são sobretudo privados e de custos que são sobretudo sociais por algum mecanismo. Ora, isto significa que nós temos que procurar, então, estar em o tal desenho do ambiente económico como forma de tentar solucionar. Daqui que vou falar dos strides, que é uma lógica de tentar atuar sobre a organização, e depois sobre os vouchers transferíveis. 2 níveis de intervenção. O que é os strides? Os strides é uma sigla, obviamente,
mas é uma proposta feita pelo Office of Health Economics, um think tank inglês que tem um trabalho interessante e que no ano passado fez um documento que tenta olhar para o quadro conceptual do valor do diagnóstico para a utilização adequada de antibióticos com a lógica de reduzir reduzir a utilização como forma de minorar resistências e que se baseia na seguinte lógica. Primeiro, deve-se apoiar a utilização de antibióticos de espectro estreito, a ideia do spectrum, portanto o espectro de utilização, identificar e impedir transmissão, promover a investigação focada em agentes patogénicos, regras de seguro que conduzem à escolha da melhor terapia e que protejam ao mesmo tempo as pessoas contra os custos financeiros individuais de terem infecções. E aqui, por exemplo, em Portugal, este seguro é o seguro nacional, dado pelo Serviço Nacional de Saúde. Orientar a escolha adequada, mas mantendo uma diversidade de opções e, portanto, o spectrum que ali está é contido desta ideia de diversidade. Portanto, é preciso haver uma capacidade das organizações prepararem a sua escolha adequada dos antibióticos de acordo com o espectro que é mais adequado em cada momento, com o objetivo de identificar e impedir a transmissão, mas que seja compatível com as regras de seguro que não podem contrariar essas escolhas. Portanto, começamos a ter aqui ter que mexer em vários elementos. Temos que também ter a possibilidade, nesta lógica de diversidade, de, quando for necessário, utilizar uma gama mais vasta. E, portanto, isto não significa apertar sempre as possibilidades que existem, mas permitir a utilização em cada momento do que for mais adequado e, sobretudo, ter depois também, por fim, mecanismos de vigilância para obter conhecimento sobre as necessidades futuras, nomeadamente desenvolvimento de resistências ou outras situações. Portanto, esta ideia é de tentar focar na organização, na forma das organizações trabalharem, olhar para estes vários elementos e pensar que temos que olhar para eles simultaneamente. Portanto, isto não é uma questão sequencial, uma questão de simultaneamente ter os mecanismos que tocam cada um destes pontos como forma de ter uma utilização adequada de antibióticos. E é menos óbvio do que parece montar este sistema, porque implica, por exemplo, como é que se interage com quem paga a utilização de recursos. Depois nós temos como forma de tentar mexer nestes aspectos. Portanto, se eu quiser começar a pensar como é que eu consigo, dentro desta lógica, se conseguir ajustar a organização, como é que eu posso ter modelos de pagamento que me garantam dos antibióticos, que me garantam a ideia de sustentabilidade, e aqui a ideia é deixar de ter o pagamento de acordo com o volume apenas. Ora, para isso, eu tenho que ter modelos de pagamento que eles próprios têm que alicerçar de alguma forma, ou pelo menos utilizar estes tais princípios gerais, ter modelos de pagamento que tenham em conta a necessidade de diagnóstico e decisão atempada. E aqui vamos cair não só na utilização daqueles princípios, como muitas vezes na discussão do que é o reembolso ou o pagamento de acordo com a lógica de valor, da Base Healthcare, que tem que ser entendida aqui como percebendo qual é o valor que eu quero ter em conta, sabendo que existe um efeito geral de se eu utilizar muito volume, estou a criar um problema para todos. Aquilo que nós em termos económicos chamamos de uma externalidade negativa associada à resistência. E, portanto, quando nós pensamos nessa barra que está aí no meio, nesses modelos de diagnóstico, acabamos por cair depois em dois tipos de discussão. Por um lado, as discussões que vocês devem estar já mais habituados do que eu a ver, da One Health, pensar numa só saúde de uma forma abrangente, que ter planos de intervenção coerentes, ter eventualmente a utilização de novas ferramentas tecnológicas para vigilância, etc. Mas a mim interessa mais olhar também para o que está na coluna mais à esquerda, para a ideia de incentivos, aqui entendidos como enquadramento económico-financeiro dado à volta deste problema. E, em particular, pensar naquilo que nós designamos um modelo Netflix de subscrição. O modelo Netflix generalizou-se como designação, mas essencialmente o que se pretende dizer é que não se paga de acordo com a utilização individual, paga-se pelo direito de utilização. É mesmo porque é que é Netflix? Porque na Netflix nós pagamos um valor mensal, portanto, por um período de tempo, e podemos ver o que quisermos dentro desse período de tempo. E aqui a lógica seria a mesma, que é pagar para ter o direito de utilização durante um período de tempo, tipicamente um ano, mas posso pensar também em períodos de 5 anos ou 3 anos, e depois utilizar-se conforme for sendo necessário. Qual é a vantagem disto? É dar uma garantia de receita a quem conseguir colocar um novo produto que seja interessante. Porque aqui já não tem a remuneração ligada a quanto é usado. Portanto, estamos a separar a receita do volume de utilização. E isso faz com que seja possível, então, ao mesmo tempo, procurar remunerar inovação e produtos que sejam medicamentos antibióticos que sejam mais eficazes, mas sem estar a aumentar a sua utilização para não criar resistência. Portanto, passamos a ter aqui um aspecto diferente
de tentar evitar a criação de resistências através de mecanismos financeiros. Também existe uma lógica, ou tem sido proposta uma lógica, de haver prémios de entrada no mercado e de garantia de remuneração mínima por inovação. Uma espécie de prémios por inovação. Tal como existem também propostas de pagamentos de acordo com metas de investigação e desenvolvimento. Conforme se vão atingindo metas, ou milestones no desenvolvimento de um novo produto, vai-se recebendo um prémio de acordo com esses pontos de verificação de progresso e, com isso, estabelece a remuneração da cadeia de inovação, de maneira a que não seja preciso depois remunerar pelo volume de consumo, como tem sido, como é normalmente tradicional nesta área. Então nós começamos a ter aqui mecanismos de pensamento, de mecanismos de incentivos diferentes para tentar fazer o chamado decoupling da remuneração e do volume. E a lógica aqui é garantir ao mesmo tempo a sustentabilidade financeira, dando pagamento à inovação e tendo custos que são previsíveis e acordados com quem paga, portanto quem paga tem, mas sabe exatamente o que vai suceder, quem recebe também, e ao mesmo tempo olhar para a tal sustentabilidade material, é conseguir garantir que eu consigo controlar a utilização excessiva para não criar resistências, para continuar a ter o arsenal terapêutico dos antibióticos durante o maior tempo possível antes de começar a surgir resistências significativas. E, portanto, ter aqui formas de conseguir, ao mesmo tempo, lidar com os dois tipos de sustentabilidade. Agora, é evidente que estes mecanismos de incentivos e pagamentos têm que estar alicerçados em organizações que respondam a eles, e daí a necessidade dos tais princípios estruturais ao nível da organização para compatibilizar com estes aspectos mais macro. Portanto, temos que, ao mesmo tempo, mexer em vários lados. É neste contexto que depois surgiram, mais recentemente, a ideia de vouchers de exclusividade transferíveis. O que é que são vouchers de exclusividade? A ideia foi, ok, eu quero dar uma remuneração de produção de novos produtos, mas não quero que seja associado com o volume de utilização. Então, por que não dar de acordo com o volume de outras áreas de consumo de medicamentos? Porque é que tem que ser a remuneração feita a partir deste produto? E é aqui que surge a ideia do voucher de exclusividade. Quer dizer, que a lógica é dizer, ok, você conseguiu um produto novo, nós não queremos que não tenha muito volume de consumo, mas queremos que tenha remuneração de ter conseguido esse produto. E, portanto, vamos dar uma extensão de patente de 1 ano, num outro produto qualquer à sua escolha, para conseguir recuperar esse valor. E, portanto, eu, no fundo, estou a encontrar uma forma alternativa de não ter que ter o dinheiro hoje para pagar imediatamente um prémio, eu estou a dar um prémio em espécie, que é permitir ter durante mais 1 ano exclusividade, ter direito de patente durante mais 1 ano num outro produto qualquer. E depois, mas isso, a empresa que tem a inovação pode não ter um produto onde queira utilizar isto. Então, daí surge a parte transferível. Quer dizer, ok, a empresa que conseguir ter este novo produto, este novo antibiótico, fica com o direito de estender a patente por 1 ano, mas pode vender esse direito a qualquer outra empresa que o queira usar. E com isso conseguir ter uma monetização do valor deste direito, que é o prémio de ter conseguido a inovação. E que reparem que o elemento crucial é este prémio, independentemente da maneira depois como venha a ser pago, não depende do volume de consumo do antibiótico. E, portanto, a proposta da Comissão Europeia foi ter estes vouchers de exclusividade transferível. Isto significa que nós podemos ter aqui um mecanismo pelo qual se atrasa esta ideia de resistência através do volume e consigo, de alguma forma, criar interesse também do ponto de vista da remuneração, a criação de novos produtos. No entanto, a discussão destes vouchers tem sido muito discutida e tem sido discutida com vantagens e desvantagens. Encontram na coluna da direita as vantagens, encontram na coluna da esquerda as desvantagens. Quais são as vantagens? Desde logo, é uma medida que é relativamente simples de implementar, porque não é preciso estar a recolher fundos para pagar um prémio. O prémio que for pago decorre naturalmente do funcionamento do mercado de medicamentos. E, portanto, de alguma forma, é uma medida que evita o custo de inação e evita aquela crítica habitual de dizer que o custo de não fazer nada relativamente à resistência é maior do que tentar fazer alguma coisa. Por outro lado, é também claro que, ao introduzir mais dinheiro para quem conseguir inovar, incentiva o desenvolvimento de novas soluções. E porquê que isto é importante? Porque tem havido, nos últimos anos, falências frequentes de empresas que conseguiram desenvolver novos medicamentos. Portanto, empresas que têm apenas 1 ou 2 produtos, conseguem desenvolver um novo antibiótico
e depois não têm capacidade de levar até ao mercado em termos de conseguir mecanismos de financiamento e de aprovação, e portanto acabam por desaparecer com elas os produtos. E temos nos últimos 5 anos, pelo menos 4 empresas com produtos promissores em que isso sucedeu. Também tem uma vantagem de não exigir financiamento público direto. Aqui o financiamento acaba por vir atrás de genéricos, de entrada de genéricos noutros mercados. Claro que existe um custo de fazer isso, mas não é um financiamento público direto que está a ser aqui implicado. Acaba por ser indireto, na medida em que quem estiver a fazer, as entidades públicas que estiverem a fazer financiamento, estarão a pagar durante mais tempo medicamentos sob patente noutros mercados. Por outro lado, uma outra vantagem é a simplicidade legislativa. Não é muito complicado criar este mecanismo, é muito mais complicado criar um mecanismo em que se tenha que criar um prémio ou uma pool de recursos, um valor que seja atribuído depois, caso fosse obtida uma inovação. E, portanto, temos aqui uma solução de tentar encontrar formas de ter recursos para pagar a inovação sem estar ligados ao lucro. Quais são as vantagens que têm sido apontadas? Um custo elevado e imprevisível para os sistemas de saúde. E, portanto, aqui tem sido dito, ok, este mecanismo, na verdade, não resolve problemas de sustentabilidade financeira, porque eu não sei qual vai ser o valor que vai estar envolvido se eu apenas disser que atribuo um valor adicional durante um tempo adicional de duração de patente num outro produto qualquer, que a solução que tem sido apontada, e já lá irei, é mudar a lógica, é manter a ideia de transferibilidade desse direito, mas em vez de ter um tempo flexível e valor variável, haver um valor fixo e o tempo fica flexível, isto é, se eu quero dar mais 3 mil milhões de euros como remuneração, eu dou o tempo que for necessário para atingir esse valor, em vez de estar a dizer que é apenas um ano, que tanto poderia resultar em 1.000 milhões, como poderia resultar em 5 mil milhões de remuneração. Portanto, faço a mudança da variável que é relevante em termos de fixa e da que é a variável. Por outro lado, é muitas vezes dito que este mecanismo não estará alinhado com o valor terapêutico do antibiótico. Mais uma vez, esta crítica é verdadeira, a menos que, se eu utilizar um mecanismo de valor fixo, como no ponto anterior, eu definir esse valor fixo de acordo com o valor terapêutico, portanto é uma desvantagem que pode ser obviada. Temos também a crítica de que bloqueios genéricos noutros mercados, como tal, aumenta preços face ao que seria a alternativa se não fosse usada. Esta é verdade e não há forma de evitar. De algum modo, a escolha é se eu tenho que pagar a inovação, o dinheiro tem que vir de algum lado, e a questão que se coloca é, deve vir do produto que é inovador, mas onde eu tenho o problema de, se tiver muito volume, estou a criar outro tipo de problemas, ou se prefiro ir buscar algum dinheiro, ou o dinheiro necessário, a produtos onde eu não tenho esse problema de criação de resistências. Precisa também, obviamente, de instrumentos complementares que estão ligados à tal simplicidade legislativa, mas precisa ter os instrumentos legais para dizer que existe um direito de prolongamento de patente, eventualmente durante um tempo flexível, até que dê um valor fixo, o que obriga à monitorização de quanto é que está a ser pago de facto para isto, e tem sido sugerido que isto pode incentivar a inovação Me Too, e, portanto, simplesmente inovação marginal e não saltos importantes em termos da capacidade dos nossos medicamentos. Mas temos aqui, pelo menos, algo que pode tentar ajudar na sustentabilidade material e na sustentabilidade financeira do sistema. Agora, como é evidente, sendo uma proposta, tem surgido diferentes sugestões de melhorias. Eu aqui vou referir a algumas que têm sido apresentadas, aquelas que me parecem mais relevantes, e introduzir algumas que também parece que é relevante introduzir na discussão. O primeiro problema que muitas vezes nisto surge é este mecanismo para tentar conseguir a tal sustentabilidade material e financeira, acaba por ter objetivos contraditórios, nomeadamente com o sistema atual de patentes. E, portanto, aqui nós temos que ter a ideia de que, ok, o sistema atual de patentes tem o problema de não contribuir para reduzir o desenvolvimento de resistências, porque a atribuição de patente acaba por fazer, num produto novo, acaba por fazer a remuneração dependente do volume, e, portanto, nós temos que alterar esse mecanismo, e, de certa forma, é verdade que este mecanismo de taxas transferíveis funciona de modo, a lógica é contrária ao que nós encontramos no sistema de patentes, mas o objetivo é exatamente esse, é conseguir ter uma lógica diferente do que o sistema de patentes leva a sobreconsumo. E, portanto, sim, tem objetivos contraditórios com o sistema atual de patentes, mas é importante que isso seja tido em conta, porque o próprio sistema atual de patentes é contraditório com a ideia de controlar a resistência e remunerar a inovação. E, portanto, de certa forma, há aqui um quadro conceptual que precisa de ser alterado.
Podemos também pensar outras formas de separar os dois elementos, o volume de consumo e a remuneração. E pode haver outros mecanismos que permitam fazer isso. E aqui podemos também pensar quais são as melhorias, que daqui a pouco tentarei fazer aqui mais à frente um exemplo de como é que se pode pensar nessas melhorias. Mas depois é também preciso reconhecer que existe uma necessidade de coordenação internacional, de alguma lógica de coordenação internacional, porque de certa forma cada sistema de saúde quer beneficiar do desenvolvimento de novos produtos, mas cada sistema de saúde gostaria que fossem os outros sistemas de saúde a promover o desenvolvimento desses novos produtos, em particular a remunerar o desenvolvimento desses novos produtos. E, portanto, acaba por haver aqui uma necessidade de coordenação para conseguir dar estes valores, para conseguir dar esta remuneração de inovação. E este é um aspecto importante no sentido em que provavelmente é mais simples coordenar países nesta lógica de extensão de direito de patente do que a lógica de vamos recolher fundos em cada um dos países para criar um mega prémio para a inovação. E, portanto, aqui também pode ajudar a ultrapassar este problema de coordenação entre países. Okay? Ora, o que tem sido proposto como forma de conseguir ultrapassar algumas das vantagens que têm sido apontadas e de conseguir ter uma atribuição de valor que seja mais inteligente do que apenas tentar fixar um valor de forma arbitrária, é, primeiro, passar para a lógica de valor fixo, portanto, em vez de duração fixa de patente, e, portanto, a duração será aquela que é necessária e obrigará à monitorização do que está a ser pago através deste voucher transferível. Mas depois o valor para atribuir este voucher pode ser conseguido de uma forma que não é ad hoc dizer quanto é que é o valor, mas através de um concurso, um leilão em termos técnicos, em que os candidatos, outras empresas que não aquela que inovou, apresentam qual é a menor extensão de exclusividade de direito de patente que querem ter para o valor que estão dispostos a pagar. Portanto, de certa forma, vamos estar aqui a pensar o seguinte, vamos dizer, ok, vamos permitir que sejam as próprias empresas que podem beneficiar desta extensão a dizer o quanto é que estão dispostos a pagar por um lado e quanto estão dispostos a pagar também em termos de exclusividade, de tempo de exclusividade. Portanto, empresas que acham que conseguem recuperar um determinado valor de uma forma mais rápida poderão anunciar isso e serem escolhidas em detrimento de outros para receberem esse direito de patente. Isto procura resolver um problema que não estava clarificado na proposta propriamente dita, como é que eu escolho quem é que vai beneficiar dessa exclusividade adicional se a empresa que inovou a quiser transferir. O que estava implícito era que essa empresa venderia. Mas aqui o que é proposto é vender através de um mecanismo de concurso em que a variável que é colocada a concurso é, sobretudo, o tempo de exclusividade para um determinado valor que a empresa que tem poder de inovação procura obter como valor razoável e que pode ser discutido com as entidades ou com a entidade que esteja a coordenar este mecanismo de voucher transferível. E depois é sugerido que a implementação deste mecanismo seja feita por um organismo internacional de reputação relativamente independente e que seja, portanto, independente dos interesses particulares de cada país e, como tal, se concentre nas propriedades que o mecanismo possa ter para a sustentabilidade material e para a sustentabilidade financeira dos sistemas de saúde. Agora, pode haver também outras propostas e outras formas de operacionalizar esta ideia de conseguirmos ter produtos que contribuam para esta sustentabilidade material e financeira de uma forma que seja distinta daquilo que nós temos. Okay? Ora, ir buscar frases que têm sido usadas em vários textos e contextos, aquilo que nós devíamos procurar ter, ou de um ponto de vista económico podemos tentar ajudar a procurar ter, é olhar para a sustentabilidade como a ideia de usar bem os antibióticos hoje para que exista amanhã a possibilidade de tratar as pessoas com os mesmos antibióticos e com novos antibióticos que tenham um maior tempo até existir a resistência. A procura dessa sustentabilidade nas suas dimensões, de sustentabilidade material, conseguimos fazer e sustentabilidade financeira, ser possível pagar, exige incentivos inteligentes. Mais uma vez, aqui incentivos não é subsídios, incentivos aqui é enquadramento global económico que é dado, e esse enquadramento global económico que é dado tem que ser dado ao nível dos modelos de pagamento e ao nível do funcionamento das organizações internamente. A tal lógica de usar algo como aquela ideia de strides que eu há bocado vos apresentei e algo como mecanismos de remuneração de inovação que não dependam do volume, como a ideia dos vouchers. E aqui, provavelmente, a mensagem principal é que, se pensarmos mal nos mecanismos financeiros, vamos minar a sustentabilidade do sistema de saúde, seja financeira, seja material. E, portanto, nós temos aqui que
fazer bem é difícil, mas fazer mal é desastroso. Portanto, ter cuidado de fazer isso. E, obviamente, há uma necessidade de um esforço coordenado entre isso. Claramente, então, nos acasos da Comissão Europeia, no nosso contexto global. E pronto, estou agora disponível para as vossas observações e comentários, seja agora na sessão, ou seja mais tarde por e-mail. Tem aí o meu e-mail, sintam-se à vontade para me ligar. Eu tento responder em 24 ou 48 horas, dependendo do tempo disponível em cada dia. Muito obrigado.